Olá, a TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã, eu declaro aberta esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento senhoras ministras, senhores ministros aqui presentes, doutor Gustavo, representante do Ministério Público, senhores servidores, senhores advogados aqui presentes. Vamos às preferências dos senhores advogados. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 12.964, dígito 90 de 2011, em que são partes Companhia Siderúrgica Nacional, juiz titular da segunda vara do trabalho de Volta Redonda e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas de Volta Redonda e outros. Toca a palavra o ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, esse processo é um processo muito interessante. Recebemos memorial das partes da empresa recorrente e do sindicato impetrante recorrido. Haverá certamente sustentações orais das duas partes. Então, faço um breve resumo e, posteriormente, explicito melhor a minha compreensão. O mandado de segurança foi impetrado contra ato de magistrada em atuação na segunda vara de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, que determinou a reunião de processos para fins de cobrança de custas, ainda subsistindo alguma dúvida quanto ao cabimento ou não da tramitação de recursos ordinários resultantes ou interpostos em um processo que foi duas vezes desmembrado. Houve determinação de cobrança de custos e, assim, a sustação da marcha dos processos. É contra este ato que se volta o mandado de segurança. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região concedeu a segurança, determinando, então, que não fossem cobradas as custas e ainda que fossem processados os recursos ordinários. Recorre o juiz da segunda vara do trabalho de Volta Redonda, certamente preocupado com a situação em que se colocará a vara, e também a empresa litisconsorte passiva necessária, defendendo, no caso da empresa, não só o descabimento do mandado de segurança, como suscitando preliminares de defeito de representação e ausência de autenticação. Eu supero as preliminares, senhor presidente, e, considerando os termos que posteriormente explicitarei, nego o provimento aos recursos interpostos. Perfeito. Então, doutor Maurício, doutora Denise. Doutor Maurício, então, tem procuração nos autos? Com procuração nos autos, pela empresa recorrente, eu peço o uso da palavra. Perfeito. Então, pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores ministros, o presente processo ele poderia ser adjetivado de várias maneiras. Talvez o melhor seria o kafkiano. E é importante trazer aqui todo o histórico do que aconteceu nos presentes autos. O sindicato ajuiza uma ação na qualidade de substituto processual. O juiz, lá de Volta Redonda, entende por bem desmembrar esse processo, fazendo grupos de 10 substituídos por cada processo. E então surgem 534 processos nessa segunda vara de Volta Redonda. Invocando a disposição contida no artigo 285-A do CPC, o juiz entende que, por se tratar de matéria de direito, a causa já estava madura, a contestação já tinha sido apresentada, ele julga improcedentes todos os processos, condenando o sindicato no pagamento das custas. O sindicato protocola 534 recursos ordinários, cada um denegado por deserto, tendo em vista que as custas não foram recolhidas e nem comprovadas.
O sindicato interpõe os 534 agravos de instrumento. Nesse ínterim, quando a empresa, hora recorrente, estava sendo intimada para contraminutar esses agravos, o juiz titular da vara revoga a ausência da gratuidade de justiça e estabelece a seguinte premissa: pega um desses 534 processos, o 1307/2006, e o coloca como um processo piloto. E os outros 533 processos ficariam apensados. Ele, então, reconsidera o indeferimento da gratuidade de justiça e remete o processo para o TRT. O TRT do Rio de Janeiro dá provimento ao recurso ordinário do sindicato. E, diante desse provimento, a empresa entra com embargos de declaração, dentre outros pontos, questionando. E em relação aos 533 processos que foram apensados, qual seria, então, a decisão? O TRT diz o seguinte, aspas, na parte dispositiva, dou provimento parcial aos embargos de declaração para, sem efeito modificativo, agregar ao acórdão a fundamentação supra, declarando nula de pleno direito a decisão de folhas 92/96, que determinou a reunião de autos de outros processos ao presente, para que funcionassem estes como autos principais. Essa é a decisão. O TRT, então, declara nula de pleno direito aquela decisão, quando já tinha sido denegado o segmento dos recursos ordinários com agravo de instrumentos já interpostos, havia determinado o apensamento. É isso o que o TRT faz. Transitada em julgado essa decisão, o sindicato entra com 533 petições pedindo o processamento dos recursos ordinários, o que é indeferido pelo juiz, porque naquele momento, inclusive, agravos de instrumentos já tinham sido julgados pelo TRT, não conhecidos, em razão da ausência do traslado das peças. Então, o juiz indefere o processamento dos recursos ordinários, dizendo, inclusive, que já tinha ultrapassado aquele momento. E, depois, ele reúne os processos e faz a cobrança das custas. É desse ato, então, que determina a cobrança das custas processuais, em um único mandado de citação, penhora e execução, e o posterior bloqueio das contas do sindicato, é que o presente mandado de segurança foi ajuizado. E o que, a hora recorrente, se insurge é o efeito dessa decisão recorrida, proferida pelo TRT, que interpretou a decisão anterior do TRT, dizendo que, quando o TRT disse que declarava nula de pleno direito aquela decisão, ele estava declarando nulo tão somente em relação ao pensamento, e nada falando em relação à gratuidade de justiça. Interpretação equivocada e que viola a coisa julgada. O presente mandado de segurança deu um efeito rescisório àquela decisão, tendo em vista que os agravos de instrumento, a maioria deles, inclusive, já tinha sido julgado. Consta aqui dos presentes autos, o desembargador Ricardo Ariosa já tinha julgado, negado seguimento aos agravos de instrumento por ausência de traslado das peças. Portanto, a decisão recorrida concedeu um efeito rescisório, interpretou de forma equivocada aquela decisão transitada em julgado. Se o sindicato quisesse rever a questão da gratuidade de justiça, que nem convém aqui dizer se o juiz acertou, se errou quando desmembrou o processo, se errou ao não conceder a gratuidade de justiça, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é preservar o processo, porque do jeito que está, a decisão recorrida, ela está flagrantemente concedendo um efeito rescisório em mandado de segurança. Então, é por essa razão, senhor presidente, senhores ministros, que o presente recurso ordinário em mandado de segurança, ele merece ser conhecido e provido. E a empresa, firme nas suas convicções em relação ao mérito, no sentido de que deve prevalecer aquela decisão do TRT, aquela inicial que agora a decisão recorrida interpretou, dizendo que foi uma nulidade parcial, ou seja, algo que não pode ser contemplado, firme nessas convicções, firme no mérito, é que a empresa deixa, por último, invertendo aqui a questão processual, mas, por último, ela alega que o mandado de segurança ele deveria ter sido extinto, por ausência de procuração específica. Mas, justamente para evitar que a empresa quer ganhar nesse pressuposto extrínseco, que tem firme na convicção, que ficou por último. Aqui,
a empresa afirma que a procuração juntada no mandado de segurança, folhas 27 do processo eletrônico, do PDF, não é uma procuração específica para o ajuizamento do mandado de segurança. Por essa razão, haveria uma contrariedade ao OJ 151. Ainda mais que termina o instrumento, os quais receberão intimações, notificações no endereço supracitado, conferindo-lhes os poderes da cláusula de judício, dos artigos 38 do CPC, poderão receber quitação, confessar, reconhecer, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso, bem como todos os atos necessários ao fiel cumprimento do mandado, inclusive subestabelecer. E a parte entende que todos esses atos necessários ao fiel cumprimento do mandado não estaria incluído o ajuizamento, a impetração, perdão, do mandado de segurança. Haveria a necessidade de uma procuração específica. Então, por essa razão, senhor presidente, é que mesmo a empresa firme aqui na sua convicção de que, no mérito, o recurso deve ser conhecido e provido, também existe essa questão preliminar da extinção do mandado de segurança, é o que se requer. Tendo em vista toda a controvérsia que está envolvida, eu vou dar de pronto a palavra à doutora Denise, se quiser fazer a sustentação também, de forma sintética. Sim, excelência, obrigada. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, egrégio subseção, excelentíssimo representante do Ministério Público. Como bem relatado pelo nobre colega que me antecedeu à tribuna, excelências, nesse caso, houve, de fato, um ajuizamento de uma substituição processual, um desmembramento em 534 processos. Nesses 534 processos foram proferidas sentenças idênticas de improcedência e de indeferimento da gratuidade de justiça. Os recursos ordinários interpostos, então, tiveram seguimento denegado em face de deserção e foram, então, interpostos agravos de instrumento. Como é bem relatado, nesse ínter, então, houve uma decisão proferida pelo juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, que revogou o desmembramento e determinou a reunião dos 534 processos e, nessa mesma ocasião, retomando, então, o curso da ação inicial ajuizada, da substituição processual ajuizada, deferiu a gratuidade de justiça, revogando, então, aquela decisão anterior, admitindo-se o recurso ordinário no processo, então, agora reunido. Esse recurso ordinário, excelências, foi julgado procedente pelo TRT do Rio de Janeiro em relação à matéria conhecida dessa egrégia corte, relativa à questão da PLR1, da CSN, aquela questão dos dividendos. E mantida, então, gratuidade de justiça. A CSN, então, interpôs embargos de declaração que, de fato, anulou a decisão de folhas 122 e 126 apenas no que determinou a reunião de outros processos, mantendo o deferimento da gratuidade de justiça. E eu peço a que venha para ler um breve trecho do acórdão proferido nesses embargos de declaração, em que o egrégio TRT começa assim: é patente a omissão apontada. Há nos autos decisão do juízo de origem, as folhas 92 e 96, com duplo conteúdo. De juízo de retratação quanto à admissibilidade do recurso ordinário do sindicato reclamante, deferindo a gratuidade de justiça e determinando o processamento do recurso. Outro, tornando sem efeito o desmembramento da ação originalmente proposta e determinando a reunião dos processos para que fossem os autos das demais ações colocados em anexo e passando os atos processuais referentes aos recursos contra razões e demais até trânsito em julgado serem efetuados nos presentes autos tidos por principais. E tal circunstância não foi considerada no acórdão. Omissão existente e que se passa a suprir. É nula e de nenhum efeito em relação a este processo a decisão de folhas 92 e 96 no que diz respeito à reunião de processos e de aplicação aos demais do que neste se decidir para fins de recurso contra razões e demais até trânsito em julgado, e por diversas razões. Então, o acórdão passa, então, a analisar a questão específica do desmembramento. E, na parte dispositiva, conhece e dá provimento parcial aos embargos de declaração sem efeito modificativo para agregar ao acórdão a fundamentação do voto do relator, declarando nula a decisão que determinou a reunião dos autos de outros processos ao presente. Ou seja,
o efeito modificativo, na verdade, foi concedido apenas em relação à questão do desmembramento, restando mantida a gratuidade de justiça. O sindicato, então, apresentou diversas petições determinando o prosseguimento dos recursos ordinários e, por surpresa, então, o sindicato foi realmente surpreendido com a decisão proferida neste processo 131000, que determinou a devolução de todas essas petições, determinou o apensamento de todas as ações a este processo, o apensamento dos agravos de instrumento, e aqui eu já aproveito para redarguir a alegação do meu nobre colega que me antecedeu, de que esses agravos de instrumento foram julgados na medida em que a empresa não faz prova desse julgamento, e a informação que obtivemos é de que esses agravos de instrumento ainda estão apensados a este processo, como determinado na decisão impetrada, aguardando o julgamento deste mandado de segurança. E o pagamento pelo sindicato em 48 horas do valor de R$ 443 mil de custas processuais, tendo em vista que foi aplicada na primeira sentença o valor de R$ 1.000 por processo. Então, o sindicato impetrou um presente mandado de segurança, excelências, e o Tribunal Regional do Trabalho, no mandado de segurança, deferiu a liminar para suspender essa execução, inclusive desbloquear as contas bancárias do sindicato, e, no mérito, decidiu, de forma bastante esclarecedora, o seguinte. Peço vênia para ler, porque realmente é bastante esclarecedor. O acórdão recorrido, aspas, encontra-se eivado de legalidade o ato judicial que determina a reunião de diversos processos com o objetivo de efetuar a cobrança de custas processuais, folhas 201 e 225 dos presentes autos, eis que, por decisão fundamentada do julgador de primeiro grau, folhas 113 e 117, foi concedido o benefício da gratuidade de justiça à entidade sindical, não tendo tal aspecto da referida decisão original sido reformada pela instância revisional ao apreciar o recurso ordinário da própria entidade classista, o qual, diga-se de passagem, foi provido para deferir o pleito principal, como revela cópia do acórdão de folhas 143, 154 e 155 e 160 dos presentes autos. Ademais, a coisa julgada formada pela decisão de segundo grau foi clara em tornar nula a reunião dos processos, admitindo-se a individualidade de cada um dos feitos, sem, contudo, elidir a gratuidade de justiça deferida de forma ampla e genérica para todos os demais as demandas movidas pelo sindicato em face da CSN, pleiteando o pagamento da participação nos lucros. Assim sendo, além da abusividade revelada na execução das custas processuais, com a reunião dos processos para tal fim, configura-se ilegalidade o trancamento dos recursos ordinários interpostos pela entidade sindical nos autos de cada processo em questão, uma vez que, desde a decisão proferida em sede de juízo de retratação, não subsiste o vício da deserção invocado pela douta autoridade apontada como coatora para impedir a marcha regular das aludidas demandas. Então, excelências, é nesse sentido que o reclamante, o recorrido, requer que seja, então, mantido o acórdão regional, porque está de acordo com a realidade dos autos, com a realidade do que foi decidido no processo principal. No tocante, excelências, à procuração, a OJ 151, invocada pela empresa, ela aqui admite a impossibilidade quando a procuração é específica para ajuizamento de reclamação trabalhista, o que não é o caso dos autos, como bem determinou o acórdão recorrido também em embargos de declaração, ao afirmar que não se aplica ao J151 a presente hipótese, uma vez que a procuração de folhas 27 não foi outorgada aos patrões do impetrante para o ajuizamento de ação trabalhista, como pressupõe a redação do verbete, razão pela qual não se aplica de forma alguma, nos termos da jurisprudência pacificada dessa egrégia subseção, a referida orientação jurisprudencial 151. Por essas razões, excelências, é que se requer, então, o não conhecimento do recurso ordinário, fazendo-se uma última argumentação em relação ao pedido sucessivo do mandado de segurança, porque aqui não posso me eximir de fazê-lo, caso argumentando se entenda que não foi deferida a gratuidade de justiça, apenas por amor ao debate, o autor requereu o mandado de segurança,
que sejam processadas individualmente as custas desses processos, nos termos do artigo 620 do CPC 769-889 da CLT, que determina, então, a promoção da execução do meio menos gravoso, porque o sindicato teve a condenação, nessa primeira decisão, de custas no valor de R$ 1.000, e invoca a portaria 49 de 2004 do Ministério da Fazenda, que autoriza não sejam cobradas das custas de valor igual ou inferior a R$ 1.000, de modo que ele poderia, então, caso as custas fossem executadas individualmente, ter a isenção neste pagamento, razão pela qual a reunião dos processos, além de realmente contrariar a coisa julgada, ainda impõe meio mais gravoso nessa execução para o sindicato autor. Razão pela qual requer-se o não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário da empresa. Excelência. Perfeito. Com a palavra, ilustre relator, ministro Alberto. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, de fato, esse processo é um processo que contém o que retrata, em relação ao processo matriz, diversas incoerências e inconsistências. Com relação às preliminares aventadas, as procurações, os instrumentos de mandato, procuração e estabelecimento são oferecidos para o foro em geral e não contrariam a OJ 151 dessa subseção, que, na verdade, combate procuração quando ofertada para reclamação trabalhista ou outra ação qualquer e aproveitada em mandado de segurança ou ação rescisória, que não é a hipótese dos autos. Com relação à questão de ausência de autenticação e possível contrariedade ao artigo 830 da CLT, a declaração de autenticidade na peça inicial que supre eventual defeito. Por isso, eu rejeito as preliminares, como já tinha adiantado. A marcha do processo começa um pouquinho antes do momento identificado pelos ilustres advogados. Na verdade, o sindicato ele intentou uma ação coletiva como substituto processual, postulando participação nos lucros na primeira vara de Volta Redonda. Substituía, na época, aproximadamente 12 mil trabalhadores. Foi o juiz da primeira vara que determinou o desmembramento dessa ação coletiva em tantas ações quantos fossem os grupos de 10 substituídos. Quer dizer, apesar de desfazer uma ação coletiva, ainda manteve litisconsórcios, só que agora pulverizados em cerca de 1.000 processos, não foram 500. 500 foram os processos recebidos pela segunda vara do trabalho, onde surge a dificuldade, foco do mandado de segurança. Então, quer dizer, além desses 500 que sofrem esse gravame na segunda vara, existem 500 cuja história eu sequer conheço e realmente não é objeto do mandado de segurança. Mas na segunda vara do trabalho de Volta Redonda, então proferida a sentença, julgadas improcedentes as pretensões em cada um dos processos, houve a oposição de recurso ordinário por parte do sindicato agora impetrante, em cada uma dessas reclamações desmembradas. Os recursos ordinários foram trancados por deserção. Com a oposição de agravos de instrumento, o juiz Otávio Calvé, em exercício naquela unidade, retratou-se, deferindo assistência judiciária ao sindicato e, na mesma oportunidade, determinando, ciente do gravame sofrido pelo desfazimento da ação coletiva, determinou a reunião de todos os autos naquele processo em que despachara, tornando então o processo principal e ali estabelecendo que todos os atos processuais então praticados seriam estendidos a todos os processos. Os processos assim reunidos subiram ao Tribunal Regional do Trabalho. Com relação à questão da deserção, decidiu a Corte no acórdão principal. Ora, não é esta turma competente para cassar despacho de juiz na condução do processo, de modo que nem há deserção, nem há como reformar o despacho que deferiu a gratuidade mediante arguição em contra-razões. Rejeito a arguição de deserção do recurso e acolho a preliminar descabimento do recurso adesivo, não conhecendo o recurso adesivo e conhecendo o recurso do sindicato reclamante por tempestivo e aviado no feitio legal. Mais à frente, registrou. Preliminarmente, neste processo, são substituídos processualmente apenas 10 empregados da reclamada, conforme relação de substituídos. Com a oposição de embargos de declaração, e aqui é importante ressaltar que não houve concessão de efeito modificativo, foram só prestados esclarecimentos, o regional disse:
que é nula e de nenhum efeito em relação a este processo a decisão de folhas 92 e 96, no que diz respeito à reunião de processo. É o que está expresso no acórdão de embargos de declaração, onde se explicita que não houve concessão de efeito modificativo. Por quê? Porque no acórdão regional já se afastara a questão da deserção e porque estava clara a limitação aos trabalhadores ali substituídos. Essa foi a decisão proferida pela Corte Regional. Bom, os processos, então, os processos estavam apensados àquele que proferido o acórdão, foram desapensados, retornaram à origem. Retornando à segunda vara do trabalho, despachou a juíza, lá então, em exercício, determinando, então, que voltassem os processos a ser reunidos, mas agora para cobrança de custas. Quer dizer, não valia a reunião para o julgamento, mas vale a reunião para a cobrança de custas. E foram impostas custas no valor de R$ 433 mil e determinada a execução ao sindicato. O sindicato se insurge e, atendendo, então, ao comando regional, oferece tantas petições quantas eram os processos. Incoerentemente, determina-se a devolução de todas as petições, que não apenas uma, porque a vara passa a entender naquele momento, então, que bastava uma petição, que valeria para todos os processos, que sempre foram iguais, desde o momento em que foi intentada a ação coletiva na primeira vara do trabalho de Volta Redonda. Aqui alheia, então, a toda a situação. Com o mandado de segurança, decidiu o TRT da primeira região pela concessão da ordem e assim o fez. Concede em definitivo a segurança para cassar o ato judicial impugnado, a fim de determinar, em respeito ao juízo de retratação já manifestado pelo julgador de primeiro grau e com base na coisa julgada formada pela decisão proferida em segundo grau nos autos do processo 1307/2006, que não seja promovida a execução da entidade sindical ao pagamento das custas processuais com a reunião dos processos identificados na decisão alvejada, assegurando ainda o regular processamento dos apelos ordinários interpostos pelo impetrante nos autos de cada um dos aludidos processos, uma vez que afastada a deserção pelo deferimento amplo do benefício da gratuidade de justiça, confirmando, para todos os efeitos legais, a liminar parcial já deferida nos termos da fundamentação supra. A essa decisão segue-se, então, seguem-se os recursos ordinários em exame. Inicialmente, senhor presidente, senhoras ministras e ministros, eu afasto eventual óbice da OJ 92 diante da evidente teratologia do processo. O gravame causado pela sucessão, com todas as vênias, equívocos em todos os processos, causam um gravame extremo à parte e violação evidente à garantia de acesso ao judiciário pela instituição de óbices totalmente descabidos. Não há, insisto ainda, ofensa ou a oposição de mandado de segurança contra decisões transitadas em julgado, porque o juiz Calvi, oportunamente, ao determinar a reunião dos processos, retratou-se, afastando a deserção. E, como posto, o acórdão regional no processo principal, naquele dito principal da segunda vara, manteve a assistência judiciária concedida, tanto que afastou a decisão relativa à deserção. E apenas determinou o desmembramento dos processos pela razão que ali declinou, não invalidando a decisão como um todo. Possibilidade de invalidação da decisão parcialmente, de rotineira prática, inclusive por esta Corte, quantas vezes não acolhemos recurso de revista para desfazer um acordo regional em apenas 1, 2 ou 3 temas, como postulam normalmente as partes, com mantença do quanto mais decidido. Então, senhor presidente, pela flagrante violação de garantias constitucionais e crendo que a só história do processo já justifica por si o manejo e a outorga da segurança, que peço vênia para manter a minha decisão no sentido de negar provimento aos recursos ordinários. Perfeito. Senhor presidente, permite esclarecimento de matéria fática? For estritamente fática. Estritamente fática, senhor presidente. Em relação aos agravos de instrumento que já teriam sido processados, eu destaco aqui folhas 532 e 564 do processo eletrônico, referente ao processo 1310
Pelo exposto, considerando que não foram constadas peças obrigatórias de formação do instrumento, que compete às partes da formação correta do instrumento, não admito o presente agravo de instrumento. Decisão proferida no processo 1310 de 2006, por exemplo, que eu cito aqui e que está nos autos, ou seja, já com julgamento do agravo de instrumento, conforme foi mencionado na minha sustentação oral. Obrigado. Perfeito. Pergunto se há divergência. Senhor presidente. Ministro Emanuel com a palavra. Vou falar, então. Senhor Presidente. Desculpa, ministro Manuel Talhado. É só que, pelo menos uma das decisões mencionadas é relativa ao processo da primeira vara, onde tramitam outros 500 Nós estamos julgando da segunda vara. vara. Perfeito. Ministro Emanuel. Senhor presidente, o presente mandato de segurança foi impetrado em face de decisão da Vara do Trabalho, que, após indeferido o pedido de justiça gratuita, denegou-se seguimento a recursos ordinários interpostos pelo sindicato impetrante com a respectiva execução das custas processuais arbitradas em diversas ações decorrentes do desmembramento de uma ação coletiva. Em face da decisão em que denegado seguimento a recurso ordinário, a consolidação das leis do trabalho prevê o cabimento de agravo de instrumento na forma do artigo 897, a linha B. Não interposto o agravo de instrumento, o juízo da Vara do Trabalho passou a executar as custas processuais, sendo que, para impugnar referido ato constritivo, a parte dispõe de embargos à execução e, posteriormente, agravo de petição ou até mesmo exceção de pré-executividade, ao argumento de que o juiz singular estaria desrespeitando a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em concedido o benefício da justiça gratuita. Assim, senhor presidente, a ação mandamental tropeça na orientação, com todas as vênias, a orientação jurisprudencial 92 da SDI 2. Não obstante entender que o mandado de segurança é incabível, esta subseção, examinando o recurso número 5.899, dígito 83, envolvendo a empresa Ford, concluiu que a fixação de custas em valor demasiadamente elevado atenta contra os princípios da ampla defesa e do contraditório, na forma do inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, ocasião em que fiquei vencido. Por disciplina judiciária, senhor presidente, eu estou acompanhando o voto do ministro relator, ressalvando, todavia, o meu entendimento. Perfeito. Não há divergência, então. Eu só ia propor um acréscimo ao ministro Alberto. Sua Excelência, na página, na folha 13, reconhece que houve incorreção do procedimento adotado para a primeira vara de Volta Redonda, ao desmembrar. Havia uma única ação, uma ação civil coletiva. Um juiz decide desmembrar, criando praticamente 1.000 processos, ficando 500 com ele, 500 para o outro. Quando discutimos recentemente no Conselho Superior da Justiça do Trabalho a questão da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, uma das questões que nós nos deparamos foi a inflação de processos criada artificialmente com esse tipo de procedimento. A ação foi ajuizada de acordo com o figurino legal, ação civil coletiva, uma ação que, do ponto de vista jurídico, em termos de interesses individuais homogêneos, o que ocorre num caso desses? A decisão é uma só, do ponto de vista de processo de conhecimento. Depois, a execução pode ter os seus desdobramentos. Mas já desmembrar o processo no conhecimento em uma centena
1 milhar de processos, isso realmente vai contra, vamos dizer, toda a legislação processual, vai contra aqui que quer realmente a coletivização do processo. Então, o que eu sugeriria, ministro Alberto, se com isso concordar a sessão? Que nós enviássemos cópia desta decisão ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e também à Corregedoria Regional do Rio de Janeiro, porque, de certa forma, o TRT concordou com a manutenção, ele até determinou o desmembramento novamente. Então, é importante que nós tenhamos essa linha clara. Não é possível inflacionar uma vara do trabalho artificialmente com desmembramento de processo. E o que nós vimos no Conselho Superior da Justiça do Trabalho foram várias manobras desse JAES para se poder receber a tal da gratificação. Ministro Douglas queria usar a palavra? Não, ministro Alberto, acolheria a sugestão? De ofício, sem problema. Presidente, ministro Douglas. Se o Vieira não quiser fazer uso da palavra... Ministro Douglas com a palavra, então. Presidente, salvo engano, o julgamento deste caso, ou toda essa confusão processual que se instalou em primeiro grau, antecedeu a própria previsão legal relativa à gratificação de acumulação a que Vossa Excelência se referiu. Me parece, e por essa circunstância de ordem temporal, que a motivação adotada pelo juízo da Egrégia Primeira Vara de Volta Redonda tenha como causa o próprio receio, o eminente ministro relator faz registros nesse sentido, receio advindo da possibilidade de uma sentença de procedência que poderia experimentar embaraços descomunais por ocasião da fase de cumprimento da sentença. Nós sabemos que o advento do microsistema processual das ações coletivas gerou, e ainda hoje tem gerado, alguma perplexidade por parte de muitos operadores jurídicos que foram moldados com a visão liberal individualista do Código de Processo Civil de 73. Nós estamos vivendo um momento de transição, de assimilação desses novos conceitos, dessas novas teorias que são aplicáveis a esse microsistema processual coletivo. Eu compreendo a ponderação de Vossa Excelência, mas me parece que aqui talvez a motivação judicial decorra menos de uma intenção inflacionária de processos ou de ações, mas sim de um aparente desconhecimento das múltiplas virtudes do sistema das ações coletivas, que são, sem dúvida, elogiáveis, que devem ser cada vez mais manipuladas, porque representam mecanismos de efetivação, de racionalização, de isonomia e de celeridade no trânsito de ações e recursos. Eu faria só essa ponderação para que Vossa Excelência examinasse, porque enviar uma decisão a um órgão correcional quando o juízo decidindo, julgando efetivamente a causa, acaba constituindo um tumulto, mas sem a motivação que Vossa Excelência aludiu, e essa motivação me parece ausente, justamente por esse aspecto temporal a que aludi, poderia causar uma situação aí discutível do ponto de vista da adequação, mesmo da proposta sugerida por Vossa Excelência. E o eminente relator já pondera no voto o desconforto advindo de toda essa situação constituída e ainda registra que compreende a angústia do juízo receoso que, enfim, se colocou acerca de eventual sentença de procedência. Eu fui juiz titular da 4ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília, e ali tramitou uma ação número 511 de 1972, que era uma ação de cumprimento, o sindicato como substituto processual, e essa ação levou mais de 30 anos para ser concluída. Então, presidente, eu faria essa ponderação a Vossa Excelência, embora compreendendo a motivação. Só esclareceria que a proposta de nós enviarmos uma cópia ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho não é só porque, neste momento que nós estamos vivendo agora, esse tipo de procedimento geraria essa inflação de processo, mas, no meu modo de ver, é um procedimento incorreto,
exatamente por desconhecer essas virtudes do processo coletivo, e que, sendo incorreto, sem levar em conta a motivação, sendo incorreto, deve o corregedor-geral ter em conta esse tipo de situação e dar a orientação correta, em termos de tramitação processual, a um regional, que é o Regional do Rio de Janeiro, e a vara concreta. Então, por isso é que eu sugeriria essa inclusão. Excelência, me permite uma brevíssima... Ministro Douglas, com a palavra. Réplica. Apenas para dizer o seguinte, presidente, a Lei Orgânica da Magistratura impede qualquer tipo de procedimento punitivo contra magistrado pelo teor das decisões que profere ou das opiniões que emite, salvo quando incorrer em excesso ou impropriedade de linguagem. Aqui o juiz decidiu pelo desmembramento, compreendendo o sistema processual de forma equivocada. Eu acompanho Vossa Excelência nessa compreensão, mas isso me parece, presidente, que justificar uma instauração de um procedimento correcional... Eu volto a repetir, não tem caráter disciplinar o que eu estou sugerindo. O que eu estou sugerindo é estritamente atividade correicional o que seria passível de uma correição parcial, por tumulto processual, e mais tumulto do que esse processo, eu acho difícil. Dificilmente eu vi um processo tão tumultuado quanto esse. Então, se isso aqui poderia gerar uma reclamação correicional, por que não uma orientação do corregedor-geral para que se evitem de futuro esse tipo de procedimento? Não sei se os colegas... Senhor presidente, em relação... Ministra Malman, com a palavra. Apenas assim uma pequena sugestão também, então, já que nós estamos falando de encaminhamentos, a questão das custas, como nós reconhecemos a natureza jurídica na substituição processual, que é a defesa dos direitos coletivos, embora exista muita divergência na jurisprudência, doutrina em relação aos direitos difusos, me parece que em relação aos direitos coletivos homogêneos, sim, hoje a doutrina reconhece que a legitimidade é do sindicato também, concorrente até com o Ministério Público ou com as demais. Tanto é que o Código Consumidor prevê para ação civil, para ação coletiva, simplesmente ser associação profissional, não precisa nem ser associação profissional, basta ser uma associação. O que nós não temos nos ocupado, me parece que esse é o grande mote, é que o próprio artigo 18 da Lei 7.347/85 e o próprio artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente que não há pagamento de custas para o autor da ação. E, desse aspecto, a Justiça do Trabalho não cuidou até o momento em deixar mais claro essa questão. Então, se houvesse alguma determinação de encaminhamento à corregedoria, seria no sentido de se ocupar em relação ao pagamento de custas nas ações coletivas, nas quais eu incluo a substituição processual, porque a legislação expressa de que não há antecipação de custas processuais e de honorários periciais, e, segundo a jurisprudência pacífica da Superior Tribunal do Superior Tribunal de Justiça, isso se dá em relação ao autor. Né? Então, minha sugestão, acho que foi um dos comentários, quando eu recebi a visita por parte do autor, entregando memoriais, esse processo seria, sim, caso de uma reclamação, me parece, reclamação correcional, se assim tivesse as partes optado, mas agora, neste momento... Aqui é só orientação para o tribunal. Agora, neste momento, fica complexo. Eu vou proclamar... Felipe, queria fazer os comentários. Presidente, na verdade, eu concordo integralmente com o voto do eminente relator, que externou a preocupação em torno desse caso e, sobretudo, com a intervenção de Vossa Excelência em função da natureza emblemática dessa questão. Com relação ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nós bem sabemos, e lá estive, que existe a resolução número 63, que estabelece parâmetros objetivos para a fixação de número de varas e servidores e assistentes. Quanto mais processo eu tiver, possibilidades maiores eu terei de desdobrar a vara, ter assistentes e consequências daí advindas. Os critérios são objetivos, o que impede ao Conselho que possa se insurgir quando constatada
a presença de determinado número de processos. Mas o que mais choca é exatamente saber-se que um instituto criado para trazer segurança, previsibilidade, unidade e igualdade de todos sob o direito seja utilizado de forma absolutamente indevida, desmembrando-a. Trata-se de uma ação que foi convertida em 1000 ações. Uma que foi convertida em 1000, dividindo tudo igual. o foro. Dividindo o foro. Ações absolutamente iguais. Bastava uma decisão. Se dúvida tivesse eu quanto à execução dessa ação de direitos homogêneos, bastava que eu criasse módulos na execução relativo a um número de empregados e, com isso, eu faria a execução de forma absolutamente simples. Se se cria no direito instrumentos para pacificação, para seguranças jurídicas, que ficam ao vedrio do abuso da autoridade de quem quer que o seja, no seu livre convencimento, dificilmente nós teremos a possibilidade de um judiciário racional, um judiciário seguro e um judiciário previsível. Mais que isso, não foi à toa que surgiu o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é o substituto das ações coletivas, justamente em face do que tem ocorrido nesse tipo de procedimento. É lamentável. O que eu posso dizer a Vossa Excelência é que é lamentável. Agora, utilizar-me desta estatística para obter proveito, quem sabe num desdobramento ou ampliação do número de varas, ou de servidores, ou de assistentes, aí eu acho que o Conselho tem um bom exemplo para tomar as providências adequadas para que esse tipo de desdobramento de ação não seja contabilizado para efeito de promoção de aumento ou ampliação de juntas ou varas. A ação civil coletiva nasceu para que haja reunião em todos que tenham direitos coletivos, difusos ou individuais, homogêneos, numa única ação. E veja o que é pior e mais teratológico. Uma condenação de R$1.000 em termos de despesas processuais virou R$500 mil. Ou seja, quando eu desmembrei para julgar, como disse muito bem o ministro Alberto, eu não desmembrei para cobrar. Então, aliás, a coisa fica absolutamente... Não sei que recurso seria cabível contra isso, a não ser um mandado de segurança. Mas é certo que, como um tribunal superior, nós devemos ter alguma atitude, nem que seja normativa. Nem que seja normativa. Que, se as ações são iguais perante o mesmo autor, que elas não sejam computadas. No mínimo isso. No mínimo que não se aproveitem disso. Eu só lembro que, quando nós votamos essa resolução de gratificação no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nós decidimos analisar previamente a Resolução 63. E eu apresentei o voto no sentido de que se aumentasse para 1.500 processos, que está na lei de 81. Mas, presidente, só aí eram 1.000. Só nessa aí já dava para duplicar o número de varas. Ministro Douglas, presidente, apenas para louvar o debate colegiado, dizer que compreendi perfeitamente a preocupação de Vossa Excelência, secundada pela ministra Malma e também pelo ministro Vieira, e que estou de pleno acordo, não se cuida de fato de qualquer providência correcional no sentido punitivo. Acompanho integralmente o voto condutor e louvando, uma vez mais, o debate colegiado. Perfeito. Então, eu vou proclamar que se decide por unanimidade nos termos do voto relator, com ressalva de entendimento do ministro Emanuel Pereira e acrescentando o envio de cópia da decisão ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho para adotar as medidas que entender cabíveis. E com notas taquigráficas de todo o debate ao ilustre relator para fazer esses acréscimos. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 2241, dígito 64 de 2012, em que são partes Valdinei de Nascimento dos Santos e Ricardo Eletro de Vinópolis, LTDA. Com a palavra a ilustre relatora, ministra Maria Helena. Recurso ordinário, ação rescisória, desconstituição de sentença homologatória de acordo, fundamento para invalidar transação
inexistência, sendo o acordo ato de vontade entre as partes com concessões mútuas, só pode ser desconstituído se decorrente de dolo, coação ou erro essencial contra a pessoa ou coisa controversa na forma do artigo 849 do Código Civil. No mesmo sentido, dispõe a respeito da matéria, orientação jurisprudencial número 154 desta Corte. Neste contexto, não há como desconstituir a sentença homologatória de acordo com fundamento no inciso 8º do artigo 485 do Código de Processo Civil, porquanto o julgador limitou-se a homologar o que foi pactuado entre as partes. No caso, os elementos autos não confirmam a existência de vício de consentimento e ou fraude da hora recorrente para firmar o acordo nos termos propostos. Recurso ordinário a que nega o provimento. Perfeito. Doutor Eli, só o registro, a decisão lhe é favorável. Pergunto se há divergência. Não havendo-se de si, nos termos o voto da relatora. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 187.600, dígito 11 de 2006, em que são partes Denise Cardoso Veras e Banco Itaú S.A. Ministro Alberto, relator, com a palavra. Presidente, esse processo retorna a julgamento pela subseção, em função de encaminhamento de Vossa Excelência. Já fora julgado anteriormente, com rejeição de preliminares e desprovimento do recurso ordinário no mérito. Vossa Excelência devolveu o processo diante de possível colisão com decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao quanto se colocava no recurso extraordinário 589.998, Piauí. Eu retomo os fundamentos do acórdão anterior, no que diz respeito às preliminares, e, no mérito, o que acresço, senhor presidente e senhoras ministras e ministros, é que a decisão anterior há de ser mantida, porque, na hipótese, a dispensa ocorreu quando já privatizada, inegavelmente privatizada a empresa. Isso é incontroverso nos autos do processo matriz. Portanto, não subsistiria, nos termos do que tem compreendido esta Corte, a anterior, o possível gravame da necessidade de motivação. Por isso, com os fundamentos resumidos, eu proponho a rejeição das preliminares e que se negue provimento ao recurso ordinário. Tá. Doutor Eli, aqui está sendo... Então, também apenas o registro, né? Pergunto se há divergência. Não havendo-se de si, nós temos o voto do relator, que eu também estou acompanhando nesse momento. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 10.137, dígito 47 de 2014, em que são parte José do Carmo Pereira e TRF Transportes e Serviços LTDA. Com a palavra, a ministra Maria Helena, relatora. Ministra Maria Helena, relatora. É muito parecido com o anterior que Vossa Excelência julgou. Tinha sido atualizada a tela. Recurso também ordinário, ação rescisória, desconstituição de sentença homologatória, fundamento para invalidar transação, inexistência. Aqui também igual, eu estou propondo, no caso, que não é o caso de... Eu entendo que não é o caso de haver a rescisória, que não confirma a existência de vício de consentimento ou fraude, recurso ordinário a que nega o provimento. Perfeito. Também aqui, doutor Alexandre, apenas o registro da presença. Só o registro, excelência. Perfeito. Feito o registro. Pergunto se há divergência. Não havendo-se de si, nós temos o voto da relatora. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 10.141, dígito 84, de 2014, em que são partes Sebastião Pereira da Rocha, José dos Reis Leite e outros. Então, com a palavra, o ministro Vieira de Melo Filho, relator. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de recurso ordinário em ação rescisória proposta por Sebastião Pereira, com fundamento no inciso 8º do 4.885, contra TFR Transportes e Serviços. Pretende a desconstituição da decisão homologatória de acordo prolatada pelo juiz da 2ª Vara de João Monlevade, sob o argumento de que a transação firmada correta tinha o objetivo de fraudar os direitos do reclamante.
eu estou, em síntese, conhecendo do recurso ordinário em ação rescisória e, quanto ao mérito, eu estou propondo desprovimento inviável, corte rescisório amparado no 485, 8º e 9º, quando nos autos não há prova eficiente que demonstre a existência de vícios que possam invalidar o acordo judicial, que foi homologado em audiência previamente designada, na qual compareceu o reclamante, acompanhado do seu advogado, sem que tenha manifestado inconformismo quanto ao pactuado em relação ao profissional que o assistia. O arrependimento da parte que teve conhecimento do conteúdo do acordo em juízo não dá ensejo ao corte rescisório. Na realidade, o que ele quer dizer é que o advogado fora contratado pela empresa. Mas eu digo aqui, inclusive transcrevo a decisão, sustentado como causa de pedir da ação, calculou-se na alegação de fora induzido a participar de lide simulada. E, entre aspas, conforme o regional, é que surge do conjunto probatório que os empregados não foram obrigados a aceitar a composição oferecida nem patrocínio de advogado indicado pela empresa. Tanto é assim que alguns ingressaram com a ação por intermédio de outro causídico, demandas em que não houve acordo. Portanto, insta a concluir que o autor, assim como os outros empregados que anuíram com a proposta, fizeram-no por comodidade ou por interesse pessoal, que não caracteriza a motivação para a rescisão da avença. Na verdade, para a caracterização da lide, é indispensável que haja um elemento efetivo que demonstre um ato absolutamente ilícito. Aqui, entendo que não há motivo para afastar o acordo homologado na presença do juiz com a parte. Estou desprovendo. Perfeito. Doutor Alexandre, aqui também apenas o registro, a decisão lhe é favorável. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se de si, nós temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.172, dígito 07 de 2014, em que são partes Júlio César Maélia e Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Juiz de Fora e Região e TFR Transportes e Serviços LTDA. Ministro Alberto Bresciani, com a palavra. Relator. Senhor presidente, aqui em caminho inverso ao primeiro processo que julgamos, eu consultaria a Vossa Excelência da possibilidade de fazer o pregão conjunto deste processo e dos ROs 10.173-89 e 10.175-59, todos com inscrição de preferência. Perfeito. A hipótese é exatamente igual àquela relatada pelo ministro Vieira de Mello neste momento, e a minha proposta também é igual ao resultado. Perfeito. Então, eu peço que apregoe os outros dois e julgamos da mesma forma do que foi julgado pelo ministro Vieira de Mello Filho. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 40, dígito 65 de 2013, em que são partes Paulo Estevão Sobrinho e Banco do Brasil S.A. Então, com a palavra o ministro Alberto Bresciani, relator. Esse aqui tem divergência. Senhor presidente, o processo oriundo da 5ª Região é a ação rescisória julgada improcedente pela Corte de Origem. O tema que se coloca é o termo inicial do fluxo para o ajuizamento de ação, em que se postula indenização por danos materiais e morais decorrentes de doença ocupacional. A compreensão no processo matriz se colocou no sentido de que esse fluxo teria como termo inicial a concessão de auxílio-doença, no caso concreto, em 16 de abril de 2002. A reclamação foi proposta em 11 de setembro de 2008, e ainda no processo matriz se apreende que houve aposentadoria por invalidez em 27 de maio de 2008. A Corte Regional entendeu de aplicar a hipótese à súmula 83 e, por isso, julgou improcedente a reclamação, a ação rescisória, aqui diante da controvérsia existente. A minha preocupação, senhor presidente, senhoras ministras e ministros, segue no sentido, já aqui colocado em outras situações, da repercussão da inteligência da súmula 333 em sede de ação rescisória. Embora ciente de que controvérsia pudesse haver com relação à compreensão da matéria, o fato é que a SDI1 desta Corte, conforme acórdãos diversos que transcrevo no meu voto, já de algum tempo vem compreendendo que nessas hipóteses o prazo prescricional fluiria a partir da concessão da aposentadoria por invalidez, quando então
consolidados os efeitos da doença que acomete o trabalhador, sendo este, então, um marco passível de ser identificado como de definitiva ciência nos termos da súmula 278 do STJ. Por isso, senhor presidente, estou propondo o provimento do recurso ordinário e também o acolhimento da pretensão rescisória por violação do artigo 198 do Código Civil e em juízo rescisório com a determinação de retorno à vara do trabalho para prosseguir no julgamento pelo provimento do recurso ordinário do trabalhador e consectários legais. É o voto. Doutor Jairo. Com procuração, somente o registro. Então, feito o registro da presença, pergunto se há divergência. Ministro Emanuel, com a palavra. Eu encaminhei, senhor presidente, para o gabinete de Vossas Excelências voto divergente do presente processo. Sim. No acórdão rescindendo, o Tribunal Regional negou provimento ao recurso ordinário obreiro, mantendo a sentença em que declarada a prescrição da pretensão de indenização de danos moral e material decorrente de acidente de trabalho, ao fundamento de que entre a ciência da lesão que ocorrera com o início do gozo do auxílio acidente e o ajuizamento da reclamação, transcorreu prazo superior ao previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, do atual Código Civil. O ministro relator vota no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a pretensão desconstitutiva por violação literal do artigo 189 do Código Civil e em juízo rescisório, proferindo novo julgamento da causa principal, dar provimento ao recurso ordinário do autor para, afastada a prescrição pronunciada, determinar o retorno dos autos à vara de origem, para que prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. Senhor presidente, rendendo as mais justas homenagens ao douto voto do ministro relator, eu entendo que a pretensão de desconstituição, calcada em violação literal do artigo 189 do Código Civil, tropeça na súmula 83 do TST. Não há, senhor presidente, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, qualquer verbete a respeito do início do prazo prescricional da pretensão de indenização decorrente de acidente de trabalho, sendo verificada ainda no círculo dos tribunais regionais de trabalho e até mesmo nas turmas desta Corte Superior, controvérsia a respeito de interpretação do artigo 189 do Código Civil, ora apontado como violado. Verificada a intensa controvérsia nos tribunais trabalhistas, sobretudo no Tribunal Superior do Trabalho, conforme os precedentes da SDI 1 e das turmas citadas no voto do ministro relator, conhecidos por divergência jurisprudencial sobre o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização decorrente de acidentes de trabalho, inexistindo ainda qualquer verbete desta Corte Superior a respeito do tema, eu entendo, senhor presidente, que incide o óbice da súmula 83 do TST em relação à alegação de violação literal do artigo 189 do Código Civil, não havendo no inciso 29 do artigo 7º da Constituição Federal, também apontado como violado, qualquer comando a respeito de axianata das pretensões indenizatórias por acidente de trabalho. Assim, senhor presidente, pedindo a máxima vênia ao ministro Alberto Bresciani, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor,
mantendo a improcedência da pretensão desconstitutiva. Perfeito. Ministro Alberto, deseja fazer uso da palavra ainda? Não. Então, vou tomar os votos. Ministra Adelaide, como vota? Senhor presidente, com a devida vênia do voto divergente, eu acompanho o doutor relator. Ministro Douglas. Senhor presidente, eu gostaria muito de acompanhar o voto condutor, porque é o voto que espelha a melhor aplicação do direito à espécie. No entanto, nós estamos em sede de ação rescisória e o eminente ministro Emanuel demonstra que ainda subsiste acesa, intensa controvérsia acerca da definição do marco inicial do prazo prescricional nas hipóteses de doença profissional ou de acidente de trabalho que levam ao afastamento previdenciário do trabalhador e, por conseguinte, ao retardamento da consolidação das lesões sucedida com a concessão da aposentadoria por invalidez para efeito de fixação do prazo prescricional. Então, com a máxima vênia ao eminente relator, a ministra Adelaide acompanha a divergência. Perfeito. Ministra Maria Helena. Relator. Ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, eu vou pedir vista regimental do presente feito, porque nós temos uma matéria pendente que envolve uma solução semelhante a essa, uma matéria extremamente relevante que está com vista ao ministro Douglas, que diz respeito aos frutos recebidos pela parte de boa-fé, que não há jurisprudência, e o ministro Douglas entende que pode ou não ser aplicável e, por isso, pediu vista. Essa matéria guarda idêntica semelhança. A jurisprudência citada de todas as turmas da Corte, no sentido de que, a partir da aposentadoria, no caso, nós temos um referencial que é a súmula 278 do próprio STJ, e aqui a ação nasce 4 meses após a aposentadoria, só aí que ele pôde efetivamente ter ideia da extensão da sua invalidade, da invalidez, e, por isso, as matérias se prendem. Se entender, naquele caso, que a matéria está pacificada, não há dúvida, a solução vai ser a mesma. Então, eu aguardo e peço vista regimental. Só uma preocupação, que eu acho que foi a do ministro Emanuel e do ministro Douglas, é como nós temos como marco divisor, se está ou não considerada a jurisprudência, a edição de OJ específica, aqui não havendo, mesmo que tenhamos realmente todas as turmas dizendo no sentido STJ, nós não tivemos esse cuidado de, vamos dizer assim, ojotizar a nossa. Essa questão nós vamos ter que ter uma reflexão sobre ela, ponderada, porque se não houver divergência na Corte, no caso dos frutos recebidos pela parte, eu fui o relator e sustentei solução idêntica ao que se adota agora, no voto divergente. Mas nós tivemos um precedente anterior que dizia respeito ao 13º e às férias em função da dispensa por justa causa. E aqui nós já tínhamos uma orientação com relação a uma dessas hipóteses, e isso acabou conduzindo a um resultado envolvendo ambas. Por isso é que eu acho que uma maior reflexão, porque quando a matéria estiver pacificada em todas as turmas, nós não teremos a OJ e nem a súmula, porque está pacificada, né? Então, nós estamos com uma questão procedimental. Sim. Eu vou só adiantar meu voto, porque possivelmente não voltarei, e para facilitar até a vida do ministro Leuvenhagen, eu voto com a divergência exatamente por esse aspecto concreto, que ainda temos OJ dizendo que a edição de OJ, a data da edição da OJ é o marco divisor entre uma e outra, e Vossa Excelência que vai decidir, porque está 3-3. Então, essa vista regimental é uma vista essencial. Jamais decidirei, porque o voto da presidência é um voto de qualidade. Não, porque está 3-3, 3-3, exatamente. O que Vossa Excelência trouxer como solução vai ser a solução para o caso. Okay. Então, vista regimental ao ministro Vieira de Mello Filho com notas taquigráficas, a Sua Excelência. Então, vamos ao próximo. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 63.300, dígito 70, de 2008,
em que são partes Marisa dos Santos e Banco do Brasil S.A. Então, com a palavra a ministra Adelaide, relatora. Senhor presidente, acórdão recebendo, através do qual se deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamado, a fim de extinguir o processo da reclamação trabalhista com julgamento do mérito, por considerar que a adesão da reclamada ao PDI importou em quitação a todos os créditos da reclamante. Rescisória ajuizada pelo reclamante, com fulcro nos artigos 4855 do Código de Processo Civil, sob a alegação de que, no referido julgado, restou configurada afronta aos artigos 9º, 444, 477, parágrafo 2º da CLT, 5º, 36 e 35 da Constituição Federal, consignando-se no julgado rescindendo que do termo da rescisão constavam discriminadamente os títulos quitados e seus percentuais, sem ressalvas das diferenças devidas, assim não caracterizada ofensa ao 477, parágrafo 2º da CLT. E ressalto que conclusão diversa demandaria necessariamente o reexame da matéria de prova. Eu conheço, senhor presidente, do recurso ordinário e, no mérito, nego o provimento. Perfeito. Doutor Jairo, apenas o registro, né? Que a adesão é favorável. Pergunto se há divergência. No havendo sido nós temos voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 244, dígito 46 de 2012, em que são partes Três Corações Alimentos S.A. e Olivaldo Farias Costa. Impedido, excelentíssimo ministro Emanuel Pereira. Então, com a palavra, a ministra Adelaide. Hipótese em que o ato coator consiste na decisão que acolheu a exceção de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para outra vara do trabalho vinculada ao mesmo TRT. Possibilidade de impugnação via recurso ordinário após a prolação da sentença. Incidência da orientação jurisprudencial 92 desta SDI2 e da súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Eu trago precedentes do ministro Vieira de Mello Filho, do ministro Alberto Bresciani e do ministro Emanuel Pereira. E conheço do recurso ordinário e, no mérito do provimento, para denegar a segurança pretendida pelo impetrante nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.106 de 2009 e 2676 do Código de Processo Civil. Custas em reversão pelo impetrante no importe de R$ 10,64, arbitrada sob o valor dado à causa de R$ 100, dispensados o seu recolhimento na forma da lei, em face da concessão do benefício da justiça gratuita, que ora se defere. É o meu voto. Perfeito. Doutor Leonardo, só o registro, que a decisão lhe é favorável, né? Sim, obrigado. Então, feito o registro da presença, pergunto se há divergência. Não havendo se define nos termos do voto do relator. Da relatora. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo 6.510, dígito 36 de 2013, em que são partes do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região e o Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral de Sertãozinho. Então, com a palavra o ministro Alberto, o relator. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, no processo principal, o Ministério Público propôs ação civil pública pretendendo que o sindicato impetrante se abstivesse de promover intermediação de mão de obra entre trabalhadores avulsos e tomadores de serviços, sob pena de multa, entre outras pretensões. E a ação civil pública se calcava na possibilidade de haver esta intermediação, na verdade, de modo a estabelecer relações de emprego estáveis e não avulsas, como seria da índole da situação. Foi deferida a antecipação de tutela para que o impetrante se abstenha de promover qualquer intermediação de mão de obra
entre trabalhadores e tomadores de serviços, sob pena de multa de R$ 5.000. A antecipação de tutela se opôs ao presente mandado de segurança, afinal, concedida pela Corte de Origem, que se calcava na disciplina dos artigos 4º e 5º da Lei 12.023 de 2009, que atribui exclusivamente aos sindicatos profissionais relativos à atividade de movimentação de mercadorias a função de intermediação de mão de obra entre avulsos e tomadores de serviços. Essa foi a razão condutora da decisão da Corte de Origem. Ocorre que, efetivamente, embora seja da natureza do próprio sindicato esta atribuição de intermediação, por força, inclusive, de lei, e a antecipação de tutela, conforme outorgada, de fato, furtasse ao sindicato o exercício de suas funções quando regulares, o fato é que a ação civil pública também demonstrou a juíza, então, em atuação na segunda vara do trabalho de Sertãozinho, alguma pertinência que a levou à antecipação de tutela. O Ministério Público, em relação à antecipação de tutela, formulou pretensão sucessiva no sentido de que aquela providência se voltasse contra a intermediação de mão de obra não eventual. Havia essa pretensão sucessiva. Por isso, senhor presidente, me parecendo que essa seria a posição mais razoável, eu dou parcial provimento ao recurso ordinário para que a tutela antecipada se limite, sob a mesma penalidade, à abstenção dos sindicatos de fornecer mão de obra em caráter não eventual às res, como pleiteado, ou seja, para que se atenha aos limites legais de sua atuação nos termos legais. É o voto, presidente. Perfeito. Doutor Ronaldo. Vou fazer a sustentação, excelência. Então, tem procuração nos autos? Sim, sim. Então, pelo tempo regimental, é facultada a palavra. Excelentíssimo ministro-presidente, excelentíssimo relator, demais ministros aqui presentes, bom dia aos servidores, bom dia aos nobres colegas aqui presentes, bom dia aos estudantes e aos professores. Com todo respeito ao voto, à proposta de voto do relator, primeira questão que deve se levantar, e não vou nem passar na ordem da hierarquia das leis, vou só me ater inicialmente à questão do parcial provimento. Na Lei 2023, de 2009, não há uma determinação de o que é o rodízio, como deve ser feito o rodízio. Muito pelo contrário, o artigo 5º da Lei 2023, ele só exige rodízio de trabalhadores. Não podemos trazer para esta categoria específica os conceitos que havia e que formalizavam a categoria dos portos. Porque senão nós vamos estar colocando dentro de um mesmo balaio situações totalmente distintas. Então, a proposta de voto é para que possa fazer a intermediação daqueles não avulsos, ou, enfim. Mas o que é o avulso? Não avulso portuário, porque nós não estamos tratando do avulso portuário. Nós estamos tratando de trabalhadores intermediados pelo sindicato da categoria fora do porto. Trabalhadores, aqueles que se ativam preponderantemente em usinas de açúcar e álcool, no transporte das sacarias. A Lei 2023 não traz em nenhum momento qualquer menção ao que é o avulso. E se trouxermos para a 12.023 o conceito da 8.630, nós estaremos fazendo um grande equívoco. Porque o legislador, quando fez a 12.023, ele poderia muito bem ter dito, o avulso é aquele que presta serviço a vários tomadores por curtos períodos de tempo, tarará, tarará, aquilo que a gente conhece. Mas ele não fez. Então, nós não podemos, salvo o melhor juízo, atribuir ao avulso ou ao empregado ou ao trabalhador representado pelo sindicato nos termos da 12.023, nós não podemos trazer para ele os conceitos da 8.630. Volto a dizer, é uma categoria nova, uma categoria diferenciada.
categoria na qual o artigo 5º, que a regulamentou, diz expressamente: trabalhador avulso é aquele que presta serviços, tal, e não fala em absoluto em o que é o avulso. Ele só diz que o avulso é aquele que presta serviço intermediado pelo sindicato e, finalmente, não há uma determinação de que sejam vários tomadores de mão de obra. Essa é uma questão pontual do voto do relator. E se admitirmos aí o provimento ao recurso ordinário, com todo o respeito ao voto do relator, nós estaremos, e aí sim eu passo a hierarquia das leis, violando, primeiro, o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que atribui o direito, é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, o direito à livre iniciativa. E, ao limitarmos a atuação do sindicato, nos termos da Lei 12.023, artigo 3º, estaremos limitando a livre iniciativa, violando, portanto, o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, o primeiro artigo da Constituição Federal. Caminhando um pouco mais, ao darmos provimento ao recurso, nós estaremos também violando o artigo 8º da Constituição Federal, que diz que o órgão público, ou o poder público, não pode intervir na administração do sindicato. E se fizermos, ou se dermos provimento ao recurso, o que estaremos fazendo é, sobretudo, violando o princípio aí da impossibilidade da intervenção do poder público na administração do sindicato. Teremos ainda violado o artigo 127 da Constituição Federal, que diz que um dos princípios básicos do Ministério Público do Trabalho, ou do Ministério Público em geral, é o princípio da unidade. E esse princípio da unidade, ele impede que um determinado procurador, por mais que ele tenha entendimento pessoal, por mais que possa ser dado a ele a interpretação de um dispositivo legal, o princípio da unidade veda que o procurador faça algo ou atue contrário ao que dispõe a instituição. E a instituição, como um todo, ao reverso de promover uma verdadeira caça às bruxas, que é o que está sendo promovido lá na região, ela fomenta a atividade sindical. Existe um programa do Ministério Público do Trabalho que chama-se Projeto Carga Pesada. Esse projeto Carga Pesada, ele visa retirar da informalidade aqueles trabalhadores que ficam às margens da rodovia, escrito chapa. É a categoria que estamos tratando aqui. O chapa é um movimentador de mercadorias sem nenhuma garantia legal. Lá em Minas Gerais, que é onde mais se tem esse projeto Carga Pesada, especialmente em Betim, o Ministério Público do Trabalho fomenta a sindicalização. Fomenta porque ele entende que, por meio desse projeto Carga Pesada, o que se tem que fazer é trazer para a legalidade esse trabalhador. E o que pretende o douto representante do Ministério Público com essa ação é justamente o contrário. Então, fere, portanto, o 127 da Constituição, porque fere a unidade do Ministério Público do Trabalho. E volto a dizer, o artigo 3º da Lei 12.023, ele permite a atuação do sindicato. E, se dermos provimento a esse recurso, o que estaremos fazendo é mitigando e, por vias reflexas, revogando uma lei federal. Portanto, volto a dizer, inicialmente a minha fala se limitou à questão do avulso, ou ao conceito do avulso, que na 12.023 não existe,
né? E se fixarmos, olha, vai ser possível só ao avulso. O que é o avulso? Então, portanto, peço que os nobres, os novos votantes, divirjam e neguem provimento, mantendo integralmente a decisão colegiada. Muito obrigado. Eu vou conceder a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, na qualidade de recorrente, pelo tempo regimental também. Senhor presidente, cuida-se, egrégia corte, nobre advogado, cuida-se de uma tutela antecipada que foi cassada. Na concessão da tutela, restou bem especificado pela juíza do trabalho que a verossimilhança das alegações do parquê estão sobejamente comprovadas. Aliás, há várias ações individuais nesta vara do trabalho e que restou demonstrada e reconhecida a tergiversação das contratações de trabalhadores avulsos promovido pelas empresas e sindicatos reclamados. Há risco evidente na manutenção de uma situação precária de trabalho. Os danos transcendem a pessoa do trabalhador. E, quanto ao pedido sucessivo do Ministério Público, ela cuidou de registrar na sua decisão. Nesse ponto, observe que o pedido subsidiário formulado se abster de fornecer em caráter não eventual a mão de obra às demais reclamadas, significaria praticamente o indeferimento do pleito, pois não seria conducente a evitar possíveis fraudes. E é exatamente o que restou sustentado na tribuna. O que se pretende aqui é que haja avulso que não é avulso, que é regido por relação empregatícia, inclusive com subordinação e com todas as coisas. Se a lei não difere, não faz essa diferença, então a lei está revogando toda a Constituição. Não é possível que uma lei faça isso. Se o avulso é igual a empregado com subordinação, que foi isso que restou comprovado, e foi isso que sensibilizou tanto o membro do Ministério Público quanto a própria juíza, que foi ela que disse, eu não posso entregar isso ao sindicato, porque vai continuar fazendo como está, botando numa empresa como empregado e dizendo que é avulso. É isso que estava acontecendo no processo. E foi por isso que foi dada a liminar com essa incisividade, que foi cassada pelo tribunal, entendendo que aí pararia o sindicato. Mas a intenção do sindicato, e parece que agora está confirmado e bem demonstrado, é exatamente de continuar sendo um intermediador de mão de obra subordinada e uma empresa prestadora de serviço já sob a regulamentação nova que se pretende dar e que não foi... E que está toda essa polêmica. O que o sindicato quer fazer é isso. Então, dentro desse contexto, o Ministério Público, com todo respeito, espera que seja provido integralmente o seu recurso para que seja proibido o sindicato de fazer as intermediação como foi dado pela juíza, porque está claro que a intenção do sindicato é precarizar a situação desses trabalhadores, valendo aqui notar que todo o programa do Ministério Público de fomento à sindicalização é no sentido de que se o sindicato ajam de maneira legal. Ele quer pegar o chapa da beira da estrada, mas para botar para o sindicato reconhecer. Esse é avulso, se não for avulso, a empresa contrate. É essa a intenção do Ministério Público e no programa Carga Pesada. Nunca foi a de dizer, não, está no sindicato, o sindicato faz o que quer com o trabalhador, porque não é possível que o Ministério Público faça isso. Então, eu espero o Ministério Público o provimento integral do seu recurso, ou, se esse não for entendimento da Corte, pelo menos o provimento parcial para dar a tutela na forma como vem de ser dada pelo ilustre relator. Perfeito. Com a palavra, o ministro Alberto, relator. Senhor presidente, de fato, no primeiro momento, fica bem claro que a Lei 12.023 de 2009 se refere a trabalhador avulso e, assim, faz expressa alusão no seu artigo 4º, quando diz: o sindicato elaborará a escala de trabalho e as folhas de pagamento dos trabalhadores avulsos. Da tribuna, o doutor sustentou que todos nós sabemos o que é um trabalhador avulso. A Constituição Federal sabe o que é um trabalhador avulso, tanto que o distingue do trabalhador, do empregado regular
e regido pela consolidação das leis do trabalho de forma ampla. Essa é a situação. A intermediação possível, portanto, pelo sindicato, e que a lei lhe assegura, é aquela relativa aos trabalhadores avulsos. Muito bem pontuou o eminente procurador que a sustentação parece efetivamente dar razão ao quanto postula e denuncia na ação civil pública o Ministério Público do Trabalho, encarregado, como todos sabemos, de guardar a ordem jurídica, a Constituição e as leis da República. No caso concreto, no entanto, a situação se restringe à antecipação de tutela, ao seu merecimento no caso. E porque me parece razoável a outorga da antecipação de tutela com base no pedido sucessivo formulado pelo próprio parquet para a hipótese, porque a ordem jurídica garante um exercício regular de direito ao sindicato nos termos da lei. Então, o meu desejo com o provimento parcial do recurso ordinário é de que a lei efetivamente seja cumprida pelo sindicato como se lhe autoriza, como ordenamento jurídico fixo. Eu não vejo possível aqui caçar a atividade plena do sindicato se estiver moldada aos parâmetros legais e ao que se espera doravante, conforme se coloca na ação civil pública, cujo objetivo não é a cassação do sindicato como tal ou a cassação do exercício regular de seus direitos, quando assim efetivamente ocorrer. Por isso eu mantenho o voto, presidente. Perfeito. Pergunto se há divergência. Só registro aqui que nós estamos aqui em sede de tutela antecipada, efetivamente saber se já de pronto se pode bloquear a atividade ou da empresa ou do sindicato. Aqui a posição colocada pelo ministro Bresciani me parece a mais, não só salomônica, mas a mais ponderada. Quer dizer, não foi a tudo aquilo que o Ministério Público quereria, praticamente inviabilizaria a operação das próprias empresas, mas limitada a essa intermediação pelo sindicato em caráter permanente. Então, com essas ponderações, eu estou acompanhando integralmente o voto do relator e proclamo por unanimidade se decidir nos termos do voto de Sua Excelência. Muito obrigado. Então, vamos à última preferência. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 145, dígito 78, de 2014, em que são partos José Antônio de Santana e outros, e Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social, FACHESF. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Vieira de Mello Filho. 45. Senhor presidente, aqui o recurso do reclamante, a recorrida é FACHESF. A matéria já é por demais conhecida nessa sessão. Complementação de aposentadoria, Plano Real, julho a agosto de 94, índice aplicável, artigo 38 da Lei 8.880 de 94. Em síntese, eu estou aplicando a jurisprudência pacífica da nossa sessão, por isso, conhecendo e desprovendo o recurso. Se for necessário, faço outros esclarecimentos. Perfeito. Então, doutora Cristina, só a decisão lhe é favorável, só o registro? A juntada do subestabelecimento. É o pedido da juntada do subestabelecimento. Então, deferida a juntada, feito o registro da presença, pergunto se há divergência. Não havendo, se sim, nos temos voto do relator. Não havendo mais nenhum processo de condições de julgamento, agradecendo a proteção de Deus e a participação de todos, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Todos.